Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade de Deus seja com cada um de nós nesse momento. Quero convidá-los ao estudo da palavra do Senhor e o tema do nosso estudo hoje é um convite à sobriedade ou um chamado à sobriedade. Abra, por favor, a sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meus irmãos, as epístolas paulinas, elas tiveram um destinatário local e específico. Por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses. As epístolas de Pedro e de João não tiveram um destinatário específico. Por isso que são chamadas de epístolas gerais. Então foi ao cristianismo espalhado como um todo. Quais são as diferenças? É que enquanto que Paulo trata de assuntos locais, essas epístolas tratam de assuntos gerais. As epístolas foram escritas já num tempo mais avançado do cristianismo espalhado pela terra. E o que João está lidando aqui? Está lidando com uma situação onde havia enganos, ou tentativas de enganos gerais, bem comuns às igrejas em todas as regiões. E um dos enganos eram os falsos profetas. Eles se levantavam dizendo que eram cristãos, dizendo que falavam em nome dos apóstolos, falavam em nome de Cristo, mas eles traziam ensinos estranhos, ensinos espúrios à fé. Aí João, aqui no capítulo 4, no versículo 1, ele faz um chamado às pessoas a que elas tenham discernimento, um chamado à prudência, à sobriedade. E diz assim: não creiam, não deem crédito, não confiem em todos aqueles que se levantam falando em nome de Deus, falando em nome de Cristo. E ele diz: provai os espíritos para ver se eles são mesmo de Deus. Ele está dizendo: olha, fique com o pé atrás, fique na defensiva, fique em estado de alerta. E ele insiste em dizer, porque muitos falsos profetas se têm levantado, muitos falsos ensinos. Meus irmãos, a palavra de João, 2000 anos atrás, é inteiramente relevante nos dias de hoje. Nós temos a tendência de sermos crédulos demais, de baixarmos a nossa guarda. Temos a tendência de achar que não devemos julgar, que julgar é errado, que a gente não pode ser incrédulo. Veja, meus irmãos, realmente a Bíblia condena a incredulidade. Por exemplo, quando o anjo do Senhor vai a Abraão para dizer para Abraão que dali a 1 ano ele seria pai, Sara estava do lado, atrás da tenda, ouvindo, e Sara sorri. E o anjo repreende. Por que você está sorrindo? Você não confia no poder de Deus? Quer dizer, o anjo repreende a incredulidade de Sara. Mas lá na frente, quando Eliseu, num momento de fome, profetiza que comida seria em abundância, em fartura, o capitão do rei diz que nem se as janelas do céu se abrissem, daria para ter tanta fartura. Eliseu fala: você verá, mas você não comerá. Vem a fartura, há um acidente, o capitão vê a fartura, mas morre e não come da fartura. Eliseu repreendendo a incredulidade do capitão. Se você observa, quando o anjo Gabriel vem a Zacarias para dizer que Zacarias seria pai, Zacarias ele começa a pensar: puxa, minha mulher idosa, estéril, vai ser mãe? Aí o anjo repreende Zacarias dizendo que ele ficaria mudo. Então, a palavra de Deus repreende a incredulidade. Tomé. Os discípulos todos chegam a Tomé e dizem assim: olha, Tomé, nós vimos o Senhor ressurreto. Aqueles discípulos vivenciaram como Tomé a tristeza de ver o Senhor morto. Sofreram aquele momento de tristeza, mas agora eles estavam animados. Mesmo o ânimo deles não contagiou Tomé. Os discípulos tinham credibilidade. Mesmo assim, Tomé não acreditou. Tomé disse: só se eu vir as feridas e se eu colocar o dedo nos cravos. Aí então o Senhor aparece para Tomé,
mostra-lhe as feridas e manda ele colocar o dedo nos cravos. E aí diz para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Meus irmãos, é verdade. Nós não devemos desenvolver um coração de incredulidade. A Bíblia repreende isso. Mas a Bíblia também não nos manda ser ingênuos. A Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos, levados por todo tipo de ventos de doutrina. A Bíblia fala que nós não devemos ter uma atitude de guarda baixa, de sermos tolos. Pelo contrário, nos chama à sobriedade. Sede sóbrios e vigiai. Nos chama ao discernimento. Provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Nos chama à prudência. Não deis crédito a todo o espírito. Meus irmãos, que a palavra do Senhor nos direcione, nos ensine. Nós vivemos uma época onde, vou colocar dessa maneira, existe uma grande quantidade de crentes rasos, de crentes superficiais, que pagam de espirituais, mas que não têm firmeza na palavra. Pensa bem nessa colocação. Crentes rasos, que pagam de espirituais, mas que não têm firmeza na palavra. Não é assim nos nossos dias? Em nome de uma espiritualidade, em nome de Deus me falou, em nome de eu sinto a presença de Deus, em nome de uma empolgação religiosa, eles acabam não desenvolvendo discernimento, acabam aceitando tudo em nome de Deus. Como então nós podemos ter esse discernimento? Como é que a gente pode ter uma fé que não seja ingênua, uma fé sábia? Eu vou trazer aqui alguns princípios, sem trazer receita de bolo. Princípios. E, meus irmãos, eu não quero colocar Deus dentro de uma caixinha, porque o nosso Deus, ele é transcendente. Ele faz do jeito que quer, quando quer e se quiser. Só que esse Deus soberano, ele escolheu estabelecer princípios. E eu queria trazer alguns princípios aqui. Primeiro princípio, para saber se algo realmente é de Deus. Primeiro princípio, se o Senhor realmente está direcionando. Se pergunte o seguinte: está embasado na palavra? Está caminhando pela palavra? Realmente está identificado com a palavra? Meus irmãos, isso é importante. A palavra veio do Espírito de Deus. O Espírito que inspirou a palavra, ele trabalha a partir dessa palavra. A Bíblia fala que a palavra é a espada do Espírito. Então, veja, quando Deus vai criar todas as coisas, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. E era mediante a palavra de Deus que o Espírito agia. Deus dizia, haja luz, então o Espírito promovia a luz. Percebe? O Espírito trabalha com a palavra, a partir da palavra, pela palavra. Salmo 138, versículo 1 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. No versículo 2, diz que ele exaltou a sua palavra acima até do seu nome. Veja, quer dizer, na corrigida, fala que é acima do seu nome, na atualizada, igual ao seu nome. A palavra do Senhor é que fortalece o nome do Senhor. Você vai em qualquer local, a depender da sua palavra, o seu nome vai ter crédito ou vai ter descrédito. Não é assim? Deus mostra o seu crédito a partir da sua palavra. Então, em primeiro lugar, se pergunte, a palavra do Senhor está confirmando? Aquele ensino vem da palavra? É a partir da palavra? Eu vou dizer para os irmãos que nós temos visto assim duas frases muito comuns. A primeira, Deus falou ao meu coração. A segunda, Deus manda te dizer. São frases bonitas, são frases de impacto. E são frases que nesse evangelicalismo superficial, raso, que quer professar espiritualidade, mas não tem firmeza na palavra, são frases que as pessoas não querem questionar. Meus irmãos, eu creio que Deus fala ao nosso coração. E eu creio que Deus nos manda falar aos outros. Mas eu creio que Deus fala ao nosso coração pela sua palavra. E nos manda falar aos outros a partir da sua palavra. Veja, eu já ouvi a voz de Deus várias vezes.
Várias vezes. E é gostoso ouvir a voz de Deus. Mas eu não me lembro de ter ouvido a voz de Deus fora da sua palavra. Então, eu ouço a voz de Deus a partir da palavra dele. Eu não me lembro de ouvir a sua voz fora da sua palavra. E sem querer ser arrogante, eu nem sinto falta, porque eu só quero ouvir o Senhor a partir da sua palavra. Meu irmão, é quando você abre a Bíblia, você vai meditar, e aquele texto que de repente você até já conhecia, ele se torna novo, ele se torna vivo. Vem uma palavra ali, vem uma lição espiritual, fortalece seu coração. É Deus falando pela sua palavra. É quando você está dirigindo, está lavando louça, tomando banho, correndo, pedalando, e lembra do salmista? Na tua palavra medita de dia e de noite. Aí você está meditando na palavra, ou te vem um verso, e aquele verso ganha um significado especial. É Deus falando com você, a partir da sua palavra. É quando você está conversando com o irmão em Cristo, e esse irmão em Cristo cita alguma situação da Bíblia, e você percebe ali algo diferente. Quando você está ouvindo uma pregação, e o pregador expondo o texto, o pregador traz uma lição, ou de repente é um hino que está associado à palavra. Percebe, meu irmão? Deus fala a partir da sua palavra. Deus manda eu te dizer. Eu abro a Bíblia e mostro, olha, o que Deus mandou dizer. Percebeu aí a diferença? Se eu te falo o que Deus me mandou te dizer, você precisa confiar em mim para confiar em Deus. Você precisa confiar em mim para saber que isso é de Deus. Mas se eu te mostro na Bíblia, você não precisa confiar em mim, você só precisa confiar na palavra. Eu sou falho, mas a palavra é infalível. Então, meu irmão, em primeiro lugar, está pautado na palavra, está embasado na palavra, depende apenas da palavra, ou você precisa confiar também no pregador? Ou você precisa confiar também naquela pessoa que está dizendo, a partir do coração dela, professando que é do Senhor? Meu irmão, prove o Espírito. Não creia em qualquer espírito. Prove. Se realmente estiver pautado na palavra, o Senhor te dotou de conhecimento, de entendimento, de inteligência. Você vai poder ver o texto e fazer igual os bereanos faziam. A Bíblia fala que Paulo chega até Bereia e é o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que os bereanos receberam a palavra com avidez. Eles não estavam de coração fechado. Eles receberam o ensino de Paulo com sede. Mas o texto fala que eles dia a dia examinavam as Escrituras para ver se era realmente assim. Estão vendo? Os bereanos nos ensinando. Só para ficar mais claro, mantém sua mão aqui, vai lá para Atos capítulo 17. Só para vocês perceberem esse princípio. Atos 17. Atos 17. Observe, por favor. 17. Verso 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 11. Ora, esses de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, eles não apenas receberam a palavra de Paulo de bom grado, eles receberam com avidez. Mas eles não tomaram a palavra de Paulo como certa, sem primeiro examinar nas Escrituras a cada dia. É a Bíblia, é a vara de medir, é o nosso cânon. Então, a questão não é se o pregador, se o irmão, se o pregador, o pastor, ele mostra que tem intimidade com Deus. Não é questão se ele é carismático. Não é questão se ele é PhD, se ele é doutor em divindade. A questão é a seguinte: pautado nas Escrituras, ele está embasado? Pautado nas Escrituras, o que ele está dizendo é válido? Ora, eu não estou preocupado com o que o pregador disse agora. Eu estou preocupado com o que está escrito já há 2000 anos. Meu irmão, primeiro princípio. Como é que eu posso fazer para provar o Espírito se ele realmente
vem da palavra de Deus. Ora, se vem da palavra, não precisa dizer assim, Deus falou comigo. É só me mostrar onde é que está na palavra. Se vem da palavra, não precisa assim, Deus mandou te dizer. É só me mostrar na palavra. Por outro lado, se não está na palavra, olha, eu não sinto necessidade de nada que esteja fora da palavra. É a suficiência das Escrituras. Primeiro princípio é este. Se você sente falta de algo mais do que a palavra, aí talvez é para você parar para pensar um pouco. Se você acha que a palavra não é suficiente, talvez é para você pensar. Se você não está, como Paulo disse a Timóteo, com coceira nos ouvidos, querendo ouvir coisas diferentes. Com comichão nos ouvidos, atrás de novidades. Não, meu irmão. A palavra por si só é suficiente. Segundo princípio. Primeiro, pautado na palavra. Segundo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A Bíblia fala que Deus é Deus da verdade. Jesus Cristo diz que Ele é a verdade. E a palavra é a palavra da verdade. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, para o segundo princípio, tem verdade? É 100% verdade? Primeiro, o segundo princípio é este. Porque a Bíblia fala que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Não pode ter erro. Não pode ter engano. Não pode faltar em nada a verdade. Pensa nesse princípio. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Não há 500 gramas de treva, 300 gramas de treva, 50 gramas de treva. Não há 5 gramas de treva, treva nenhuma. Então, se realmente é do Senhor, não pode ter engano. Não pode ter erro. Aí o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que tem desvio, que tem distorção, que tem erro, mas a gente não quer jogar. A gente, de repente, gosta do pregador, a gente gosta do pastor, a gente gosta do irmão, a gente quer algo diferente. Puxa, o que ele fala me encanta tanto. E de tal forma que a gente ameniza o erro, ameniza a mentira. Não, meu irmão. Se tem engano, se tem erro, não é de Deus. Vou dar um exemplo. Tem um conjunto, Voz da Verdade. Esse conjunto é de um grupo, né? Voz da Verdade, que é herético, nega a Trindade. Eles têm algumas músicas bonitas. Tem aquela Além do Rio Azul, que tem tanto uma bela letra quanto uma bela melodia. Então, dá a César o que é de César. Perfeito? Provar os espíritos, provando os espíritos, a gente tem que ter discernimento. Dá a César o que é de César. Só que esse grupo Voz da Verdade, eles têm duas tendências. Além da ênfase herética, tem duas tendências. Ele diz que não existe música de Deus, nem música do mundo. Existe música. Então ele acha que todo ritmo dá para louvar a Deus. Meu irmão, veja bem. A Bíblia fala para a gente fazer distinção entre o santo e o profano. Eu creio que tem muito de aspecto cultural, mas nas nossas culturas existem coisas que são naturalmente associadas ao profano. Então não dá para pegar o profano e dedicar a Deus. A Bíblia fala para a gente fazer distinção entre o santo e o profano. Primeira tendência dele é esta. Acha que não tem diferença. Tanto é que as músicas dele têm todo ritmo, todo tipo de ritmo. Eles já fizeram shows até com a banda Calypso. Mas uma segunda coisa. Eles chegaram numa igreja evangélica, e cantaram aquela música do Raul Seixas. Tente outra vez. Raul Seixas, drogado, tudo associado, assim, talvez associado ao satanismo. Ele com Paulo Coelho, o mago. Paulo Coelho, o ateu. Paulo Coelho, aquele que é esotérico e que também parece que tem associação com o satanismo. Paulo Coelho e Raul Seixas fizeram essa música, Tente Outra Vez. Veja, eu não estou dizendo que a letra da música não seja bela. Eu não estou dizendo que a letra da música não seja interessante. Mas daí a você pegar essa música e querer louvar a Deus na igreja, qual é o ponto que eu estou colocando? Tem erro ou não tem erro? Tem engano ou não tem engano? Tem treva ou não tem treva? A gente tem que se fazer essa pergunta. E se tiver treva, Deus não está ali. Porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Eu vi as pessoas comentando e as pessoas defendendo.
Não, mas é isso mesmo porque aquela letra fala de Deus. É isso mesmo porque é uma música que leva a gente a ficar alegre, a ficar otimista. A gente pode adorar a Deus com essa música na igreja. Meu irmão, prova o Espírito. A palavra de Deus está nos dizendo. Vamos desenvolver discernimento. Quais são os princípios? Primeiro, se está pautado na palavra. Segundo, se caminha com a verdade. Nós precisamos ser pregoeiros da verdade. A nossa credibilidade é se nós tivermos total compromisso com a verdade. Campanha política ano passado, eu vi alguns candidatos dizendo assim, eu não tenho um compromisso com o erro. Tá certo, é conversa de política. Mas crente em Jesus Cristo, e a igreja de Cristo, e o verdadeiro pregador de Jesus Cristo, ele precisa dizer isso não por política, não para ganhar votos, mas porque ele realmente tem um compromisso com Deus. E o meu compromisso com Deus é o compromisso com a verdade. Isso quer dizer que eu não posso ter nada com erro, não posso ter nada com mentira, não posso ter nada com engano. Terceiro princípio. Primeiro, pautado na palavra. Segundo, compromissado com a verdade. Terceiro princípio. Se produz unidade no corpo. E, meus irmãos, eis aqui um ponto. Eis aqui um ponto. O evento, o movimento, a pregação, o ensino, a doutrina, produz unidade no corpo de Cristo? As pessoas pagam muito de espirituais e uma das marcas da carnalidade com cara de espiritualidade é promover divisão no corpo. Dá um exemplo. 1 Coríntios, Paulo vai dizer que ali havia pessoas que pagavam de espirituais. Elas pagavam dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. No capítulo 1, tinha pessoas que diziam até que eram de Cristo. Ora, estão associadas a servos de Deus e até o próprio Senhor. Elas pagavam de espirituais. Mas Paulo vai dizer assim, olha, isso daí só está mostrando infantilidade espiritual. Só está mostrando carnalidade. Só está mostrando que realmente isso não tem nada do Espírito de Deus. Meus irmãos, as pessoas ficam nas igrejas pagando de espirituais, e elas acabam achando que o clube delas, que o núcleo delas, que o seu grupo de afinidade é mais espiritual do que os outros. Porque, de repente, eles fazem isso na cabeça deles e os outros não fazem na cabeça deles. Porque eles gostam disso, porque eles sentem isso e os outros não. Meu irmão, provai os espíritos. Permita-se ser ensinado pela palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. O Espírito Santo promove unidade e não divisão. Ele é Deus de unidade, ele não é Deus de divisão. Meu irmão, para pensar. Você, de repente, igreja local, você tem o seu grupo de afinidade. Rapaz, cuidado para que esse grupo de afinidade não esteja virando panela. E sabe como é que você sabe se já não é panela? Se for, você não sabe. Essa é a tristeza. Se for panela, você não percebe. Você quer tanto defender o seu grupo que você já é uma panela e não consegue admitir. Aí, exemplos. O que um fala, todos falam. Ninguém tem opinião própria. Mexe com um, mexe com todos. Qualquer coisa, como é que eram os 3 mosquiteiros? Um por todos e todos por um. Panela, gente. Panela. Eu queria te fazer um desafio. Levanta os seus olhos além desse grupo e começa a perceber outras pessoas. Permita-se se aproximar delas e permita que elas se aproximem de você. Meu irmão, qualquer evento, qualquer ensino, qualquer experiência espiritual que não promove unidade, não é de Deus. Veja, estudando histórias de avivamentos, por exemplo. Os avivamentos históricos, os que são reconhecidos pela Igreja de Cristo como um todo, todos eles promoveram unidade. Todos. O grande avivamento, John Wesley, Whitefield, sabe? Jonathan Edwards, eles promoveram unidade. Dá um exemplo aqui. Entre os Zulu, já no século passado, 1960, alguma coisa assim, havia ali na África do Sul o apartheid. E nesse apartheid, uma segregação racial, branco de um lado, negro de outro. Isso daí foi algo que política não conseguiu resolver, movimentos sociais não conseguiram resolver.
Mas entre os Zulus, houve um derramar especial do Espírito. E o que foi interessante, eu ouvi um pregador compartilhando, é que ali, naturalmente, pelo mover do Espírito, a segregação racial foi dissipada. O mover do Espírito naquele grupo específico, não estou falando em toda a África do Sul, naquele grupo específico, os brancos e os negros, ao invés de ficarem segregados, eles ficaram unidos. Eles se aproximaram. Porque quando é de Deus, promove unidade. Meu irmão, eu queria te pedir para você parar para pensar nisso. Reflita. Como é que você está? Você está associado com um todo? Ou você afunilou o seu, como é que pode dizer? Grupo social e são sempre aqueles. Para tudo, sempre aqueles. Meu irmão, às vezes você está numa igreja que tem 50 pessoas, mas você fica sempre limitado àquelas 5. Você não para perceber as outras 45. São sempre aquelas 5. E aí o que acontece? Você não vai notando o quanto que isso te atrofia. E eu sei que tem algumas coisas ali que nos fazem bem, tanto emocionalmente, psicologicamente, como até sim, irmãos que oram comigo, eu oro com eles. Eu não estou negando que tenha coisas boas. Eu estou dizendo que o Senhor, Ele quer ir além nisso daí. Um outro exemplo. Você reúne o seu grupo de afinidade em dias de culto. Tem um evento de estudo da palavra da igreja, mas você quer estar à parte com o seu grupo. Tem um momento de oração da igreja como um todo, mas vocês querem estar à parte com o seu grupo. Vocês nem vão para a igreja, vocês se reúnem em lares. Meu irmão, a palavra de Deus fala que o todo é mais importante que as partes. A mão, ela é importante para o bem do corpo. Então, a mão vai promover o bem do corpo, não é o corpo girando em torno da mão. Isso daí, com toda a liberdade, eu quero te dizer, está deixando de ser de Deus. Não é do Senhor. Prove os espíritos. Prove os espíritos. Então, geralmente, tendências assim, que giram em torno de carisma, que giram em torno de preferências particulares, que, assim, não fortalece o corpo. A Bíblia manda a gente provar o espírito. Estamos trazendo alguns princípios. Eu queria trazer o último. Primeiro, pautado na palavra. Segundo, compromisso com a verdade. Não pode ter erro. Terceiro, promove unidade. Se tiver divisão, se tiver grupinhos, não é do Senhor. Quarto e último. Exalta Cristo e apenas Cristo. Cristo e apenas Cristo. De boca é fácil todo mundo dizer isso. Mas vamos pensar na prática. João Batista diz, importa que ele cresça e que eu cresça junto com ele. Foi dessa maneira que João Batista falou. Importa que ele cresça e as pessoas olhando para ele me percebam também. Foi assim que João Batista falou. Importa que o Senhor esteja em primeiro lugar e as pessoas me notem ali em segundo, do lado dele. Foi assim que João Batista falou? João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sumir. Eu tenho que desaparecer. Quem quis ficar à direita e à esquerda de Cristo foram Tiago e João, e Jesus repreendeu. Meu irmão, Cristo e apenas Cristo. O próprio Espírito Santo, a Bíblia fala que ele não veio para falar de si, ele veio para falar de Cristo. O próprio Espírito Santo, ele sai de cena, ele fica no anonimato para que Cristo seja manifesto. E aí, veja bem, esses eventos, esses movimentos, como é que a gente pode dizer? Essas situações onde alguém fica em evidência, tome cuidado. Tome cuidado, porque a evidência tem que ser de Cristo. E aí, me permita dizer, a gente nota situações que se tal pessoa tiver, o grupo social vai. O grupo de afinidade vai. Se a pessoa não tiver, o grupo de afinidade não vai. E, brincando, eu já vi isso acontecer muito com adolescente. Adolescente é assim. Se o amiguinho vai, os outros vão. Se o amiguinho não vai, os outros não vão. Adolescente eu entendo. Percebe por que Paulo disse que isso era infantilidade? Percebe por que Paulo disse que isso era criancice? Tira a evidência da pessoa, tira a evidência de si, tem que ser apenas Cristo. É Jesus. Se qualquer outro estiver aparecendo, olha, Jesus não está em foco. É o Senhor. É apenas o Senhor. Então, Jesus tem que estar em evidência, porque a glória é sempre dele. Eu vou terminar dando um exemplo aqui, que eu acho muito sábio.
muito sábio. Teve um homem na Bíblia que naquele momento ele não era crente. Não sei se tornou crente depois. Ele começa a adorar a Deus, mas assim, sempre dá uma desviada. Então não sei se ele se tornou crente depois. Mas naquele momento ele não era. E mesmo sem ser crente, ele nos dá uma lição de cautela, de prudência, de sobriedade muito grande. Quem é esse personagem? Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, capítulo 2 de Daniel. Nesse sonho, ele fica incomodado. Ele quer saber o significado do sonho. Ele manda trazer todos os magos, todos os astrólogos, todos os sábios, todos os adivinhos à sua presença. Ele conquistou vários reinos. Então, nesses reinos, tinha aquelas pessoas que eram mais inteligentes. Ele falava, traz para o meu reino. Tinha aqueles que consultavam as suas divindades, professavam ser místicos, professavam ser espirituais. Ele falava, traz para o meu reino. E essas pessoas ficavam na custa dele. Aí, quando ele precisou, assim, de saber algo que os normais, os réis mortais não saberiam, ele chama os sábios, os magos, os encantadores, os adivinhos. E ele diz, olha, eu tive um sonho, e esse sonho me incomodou. Eu quero saber o que esse sonho significa. Aí o pessoal fala, não, Nabuco, fica de boa. A gente conta o sonho para você. Não fala para a gente qual foi o sonho, que a gente conta a interpretação. Aí Nabucodonosor falou assim, desse jeito não. Desse jeito não. Vocês são aqueles que professam saber o que ninguém mais sabe. Vocês são aqueles que professam ser místicos, ser adivinhos. Então, para eu ter certeza que vocês realmente saberão me interpretar o sonho, vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho. Entenderam aí? A cautela, a prudência, a sobriedade de Nabucodonosor? Eles disseram, não, Nabuco, é só dizer o sonho e a gente conta a interpretação. Nabucodonosor repete, vocês querem ganhar tempo. Vocês estão me enrolando. Vocês querem me colocar no bolso. Vocês querem me manipular. Não, eu não vou contar o sonho. Vocês vão contar o sonho, e vocês contando o sonho, aí sim, eu vou poder acreditar na interpretação que vocês derem depois. Percebeu aí, meu irmão? Nabucodonosor, por um lado, ele era supersticioso. Por um lado, ele era idólatra. Ele aceitava os adivinhos de todas as religiões das nações que ele conquistou. Mas aqui ele está mostrando ser sábio. Ele está mostrando não ser Maria vai com a outra, está mostrando não ser levado por todo o vento de doutrina. Ele está dizendo, olha, se vocês realmente sabem o que os outros não sabem, vocês vão saber qual sonho que eu tive. Se vocês realmente adivinham, vocês vão adivinhar o sonho que eu tive. Se vocês realmente são assim com a divindade vai revelar para vocês. Me falem, qual foi o sonho? Vai de um lado, vai do outro, ninguém sabe. Nabucodonosor manda matar todo mundo. Aí chega até Daniel a notícia. Percebe que Daniel não estava no grupo de evidência? Todos os magos estavam lá. Todos os sábios, todos os inteligentes estavam lá. Menos Daniel, que era o mais sábio e o mais inteligente. Por que não estava? Porque o verdadeiro servo de Deus não quer ficar em evidência. Meu irmão, guarda isso. O verdadeiro servo de Deus não quer chamar a atenção para si. As pessoas falam, não, eu não quero aparecer, mas estão sempre aparecendo. As pessoas falam, não, eu não gosto de ficar à frente, mas está sempre à frente. Toma cuidado, toma cuidado. Bom, quando chega Daniel vai clamar a Deus, pede os amigos para orarem, Deus revela. Quando Deus revela, Daniel faz duas coisas. A primeira, ele lá no quarto dele, ele dá glória a Deus. Ele fala, obrigado, Senhor, tu és aquele que revela tempos, estações, só o Senhor mesmo. Ele adora a Deus. Quando ele chega a Nabucodonosor fala assim, é você que sabe? Aí Daniel vai de primeiro não menosprezar os demais. Ele diz, olha, Nabucodonosor, o que você pediu, realmente, homem nenhum consegue fazer. Percebe que ele não menospreza os sábios, os encantadores, os adivinhos, os astrólogos? Ele não fica assim, tripudiando. É porque eles são de deuses pagãos. Ele não faz isso. Primeiro ele fala, homem nenhum consegue. Não é que eles, sim, são inválidos, não. É porque o que você pediu, homem nenhum consegue. E a segunda coisa,
Ele não puxa a brasa para sua sardinha. Ele não fala, eu sou o cara, eu sou o bom. Ele diz, olha, existe um Deus no céu, e esse Deus é que revela. E esse Deus revelou, não foi por minha causa, não. Esse Deus revelou, foi para você saber o que é de acontecer. Percebe que Daniel, ele não dá carteirada? Ele não fica diante do espelho gritando, cantando assim, quão grande és tu? Ele não canta aquele hino, eu exaltado, para sempre exaltado sou eu? Não, ele fica no anonimato. Ele atribui a glória a Deus. Ele não se coloca em expressão. Meu irmão, o último princípio é este. Cuidado, a glória tem que ser de Cristo. Se o homem aparece, Cristo não está em cena. Essa palavra aqui é um chamado à prudência. É um chamado à sobriedade. Nós temos visto aí, você ouve um carro de som, você liga um rádio, grande homem de Deus, grande pregador, noite de cura, noite de maravilhas. Você vai conversar aí com um ou com outro, Deus falou comigo, e você fica pensando assim, puxa, ele deve ser muito espiritual. Deus fala com ele e não fala comigo. Eu ouvi a voz de Deus, e você fica pensando, puxa, esse cara deve ser muito íntimo. E aí ele chega e dá a carteirada, Deus me manda te dizer. E aí ele coloca-se numa posição de autoridade por causa do seu místico. Meu irmão, eu vou terminar com esse último versículo aqui. Abre, por favor, a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Observe bem essa colocação que o apóstolo traz a nós. Verso 18. Diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Tem tradução que fala, ninguém se faça árbitro sobre vós, pretextando humildade, pretextando culto dos anjos, pretextando espiritualidade. Não deixa ninguém ficar se colocando acima não, meu irmão. E você também não faça isso. Prove os espíritos. Você vai saber que algo realmente pode estar associado com Deus se estiver pautado na palavra. Se estiver realmente totalmente comprometido com a verdade. Não, olha, pode ser que também ali esteja falando de Deus. Não, meu irmão. Se tem erro, Deus não está ali. Se está promovendo unidade. O quanto que isso está fortalecendo o corpo de Cristo. O quanto que isso está fazendo você ser um crente mais envolvido com o todo da igreja, não apenas com aquilo que você gosta. Com o todo, não apenas com aquilo que você gosta. Ou talvez isso daí está ajudando você a ficar cada vez mais distante. Cada vez mais cercado no seu mundo e isso anestesiando a sua consciência, achando que está tudo bem. E por fim, considere, como é que Cristo está sendo glorificado? É Cristo, apenas Cristo? Ou é pessoas se aproveitando disso para ficar em projeção? Ou é essas coisas te trazendo uma projeção? Pensa a respeito. Meu irmão, que essa palavra, de alguma maneira, possa ser uma advertência do Senhor. Pensa bem, se o que eu disse foi do meu coração, despreza. Ou respeite, mas não precisa pensar igual. Mas se o que eu disse estiver realmente pautado na palavra, se o que eu disse, a palavra confirma, se o que eu disse estiver realmente baseado na verdade, sem erro, sem distorção, se o que eu disse promove unidade, se o que eu disse glorifica Jesus Cristo, considera. Prove se é de Deus ou se não é. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço. Deus te abençoe.